é você além do seu nome, da sua história e dos papéis que você aprendeu a representar na vida? Você já se fez essa pergunta com sinceridade, em silêncio e com coragem? Hoje encerramos uma série de vídeos sobre o autoconhecimento e vamos direto ao ponto. Vamos aprender como reprogramar a nossa mente. Tá pronto? A maioria de nós vive a ilusão de ser o nosso nome, ou filho de alguém, ou a nossa profissão. Eu sou vendedor, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou professor, ou eu sou a pessoa que sempre suporta tudo, ou eu sou o fracassado, aquele que nada dá certo. Enfim, criamos personagens que não são reais. São personagens, é um personagem que a gente cria para lidar melhor com as situações difíceis. E é muito útil para a nossa sobrevivência, porque dessa forma nós acreditamos que estamos evitando problemas. E muitas coisas que tem nesse personagem, muitas crenças desse personagem são positivas e a gente precisa continuar com elas porque de certa forma nos impulsionaram. Mas existem algumas crenças nesse personagem que acabam nos limitando, que estão impedindo a gente de avançar. E é aí que a gente vai reprogramar. Por quê? O nosso cérebro, a máquina, ela é reprogramável. Não é? Apesar da nossa mente subconsciente ser automática, ela só repete o passado, o nosso cérebro pode ser reprogramável para ela repetir coisas novas. E como é que a gente vai fazer isso? Com a nossa consciência, com aqueles 5% do dia consciente que a gente tem, que a gente pode agir. Esses 5%, apesar de ser pouco tempo e da velocidade ser mais lenta, é quando tudo acontece, é onde eu posso criar, onde eu posso mudar, é onde eu posso agir. E é nesse 5% do dia que a gente vai adotar algumas técnicas para ir desprogramando muito devagar, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, esse nosso piloto automático que agiu até agora. Então, papel e caneta na mão para começar o primeiro exercício, que é justamente a gente tentar entender qual é a nossa identidade atual, qual é o programa que está rodando agora. E a gente vai procurar partes desse programa que estão nos limitando. É importante também você começar a observar quais são as crenças positivas que você tem. Que crenças você tem que fizeram você chegar onde chegou, ter as conquistas que teve. Isso também é muito importante para você entender que parte sua é vitoriosa. Porque geralmente, lembra que a gente se apega àquelas crenças e àqueles pensamentos mais negativos por uma questão mesmo de sobrevivência, para se prevenir dos perigos. Mas é importante que a gente reforce essa parte nossa que deu certo. Muitas coisas na vida da gente deu certo. E isso é muito importante que a gente tenha essas lembranças para no momento de substituição de crenças, eu lembrar de algum momento positivo e o meu corpo sentir aquela emoção. Eu não vou só substituir pensamentos, eu preciso substituir principalmente emoções e sentimentos. Mas a gente vai entender melhor agora. Então, para eu saber minha identidade atual, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer um quadrinho assim. Pega aí uma folha, você coloca aí 3 riscos e vai dividir em 4 colunas. Na primeira coluna vai colocar identidade atual. O que você diz sobre si? Então, a gente costuma dizer que a gente é fracassado, que a gente é atrapalhado, que a gente tem o dedo podre. Eu sei lá o que é que a gente diz da gente, mas a gente costuma ter essa autocrítica. Alguns de nós já percebeu, mas outros passam por isso completamente despercebido e nem percebe o quanto é maldoso consigo mesmo. A gente precisa de mais amor conosco. Quando a gente se trata mal, a gente trata os outros mal. Quando a gente é ríspido com a gente é ríspido com o próximo. Então, vamos começar a se amar, a se tratar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de amor, senão o processo de mudança vai ser difícil, porque quando você identificar algo que não tá bom, vai vir culpa, vai vir autocrítica e você não vai mais querer saber daquilo, vai ficar difícil esse processo. Então, amor, acolhimento, quando você for descobrindo partes suas que precisam mudar. Lembre-se, você já está sendo muito corajoso de identificar, ok? Então, identidade atual, o que é que você diz sobre si? E aqui eu trouxe alguns exemplos que eu acho que, pelo menos com algum desses, você deve se identificar. São coisas que todos nós nos identificamos ao longo da vida, eu acredito. Se você não se identificar com nenhum desses, aí você vai pensar, que coisas ruins eu tenho dito sobre mim mesmo. Mesmo que seja em tom de brincadeira, tá, gente? Porque às vezes a gente usa o sarcasmo
para esconder uma raiva ali que a gente não está conseguindo expressar. Então, se você zomba muito de si, se você brinca, se você faz piada com você mesmo, isso é muito constante. De vez em outra a pessoa fazer uma coisa engraçada e fazer piada de si mesmo, tá tudo bem. Mas você tá sempre fazendo piada com você, com seu jeito, com o seu físico, com a sua vida, com o seu comportamento. Então, precisa entender que tipo de coisas você tem repetido sobre você mesmo que não é boa, tá? As coisas boas vai só reforçar. Se você se acha lindo, continua dizendo que pessoa linda. Se você se acha determinado, que pessoa determinada que eu sou. Repita isso pra você. Você precisa desse reforço, tá bem? Então, primeiro exemplo, sou ansioso. Não é que eu acho que é uma coisa que eu, pelo menos, ouço muito. Então, eu peguei frases que eu costumo ouvir muito para ver se vocês se identificam. Eu sou ansioso. Vai colocar na coluninha do lado. De onde isso veio? Então, eu sou ansioso, de onde isso pode ter vindo? A minha ansiedade. Será que na minha infância eu tinha ambientes instáveis, onde, não sei, tinha muita briga ou muita mudança, eu estava sempre mudando de casa, de escola, e eu acabei criando uma espécie de expectativa para o futuro, eu estava sempre prevenida, sempre pensando na próxima confusão, no próximo conflito. Isso acabou gerando um padrão químico em mim de ansiedade. E eu sou ansioso desde criança, né? Que tem gente que me diz muito, mas eu sou ansiosa desde criança. Então, porque a maioria dos nossos padrões desde aqui enraizados, gente, talvez venham coisas rápido na cabeça de vocês, mas a maioria dessas crenças que a gente está procurando são no inconsciente. Algumas já estão ali no subconsciente, que é uma memória que com algum esforço você vai conseguir lembrar, mas outras estão bem enraizadas no inconsciente. Então isso vai precisar de tempo, tá bem? Tenham paciência. Então, sou ansioso. De onde vem essa ansiedade? De onde veio? Quem me ensinou? Pode ter sido da minha infância, de ambientes estáveis, onde tinha muita briga e eu tinha que estar prevenida para as situações. Ou eu posso ter passado por uma experiência muito difícil, um luto, um acidente, algum choque, isso causou um medo em mim, uma ansiedade constante que não foi tratada. Imagina se as 30, 40, 50 anos atrás as pessoas pensavam em levar a criança para psicólogo, para terapia ou para algo assim. E isso gerou ali um padrão que nunca mais saiu. Pode ter sido também. Então você vai lembrar. Quando você parar e voltar para dentro, você vai lembrar, porque a gente tem uma história dentro. Só que a gente não olha, porque dá medo. Dá medo limpar lá aquele lixo todo, aquela bagunça, dá medo. Na terceira coluninha vai colocar: como isso te limita hoje? Então, como é que a minha ansiedade está me limitando? Então, eu não consigo relaxar, eu tô sempre tensa, eu tô sempre com dor muscular, eu vivo no futuro, então eu acabo não realizando nada no meu presente, eu procrastino, ou eu faço tudo mal feito porque eu não tenho foco, eu tô sempre pensando, preocupada no que pode acontecer, isso tá abaixando a minha imunidade, eu tô sempre pegando resfriado, a infecção, vírus, bactéria, porque fico muito nervosa, muito ansiosa. Acabo não querendo socializar, me fecho mais em casa. Então, o que a tua ansiedade está te limitando? É importante que você entenda. Gente, organizar essa ideia tem um porquê. Tem um porquê você identificar, tem um porquê você tentar achar a origem, tem um porquê você identificar no que é que isso está atrapalhando hoje, tá bem? Se a gente vai reprogramar, a gente tem que entender os padrões, tá bem? Isso é um processo. Então, não queiram pular de sou ansioso para a última coluninha aqui, que é a sua nova identidade. E o que é essa nova identidade? É quem você seria sem esse rótulo. Quem você seria se tirasse o rótulo da ansiedade que você adotou, ou que alguém colocou em você, que disse que você era muito ansioso e você disse sou ansioso. Mas ninguém é, a gente está. Nós somos seres humanos e temos uma parte espiritual, e temos uma mente, e temos um corpo, mas nós estamos em evolução, nós não somos um comportamento, nós não somos um estado, tá, de vibração, nós podemos mudar a qualquer momento, graças a Deus, e a ciência prova com a neuroplasticidade que nós podemos mudar o nosso cérebro, de consequência, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então, não pulem direto para essa nova identidade que é sem esse rótulo, mas que é o próximo passo. Quem sou eu sem esse rótulo? Quem sou eu se eu tiro essa ansiedade da minha vida? Como é minha vida?
E essa é uma parte muito importante, que aqui eu coloquei só uma frasezinha, mas que essa frase tem que ser desenvolvida. Não é? Eu coloquei aqui, sem ansiedade, sou presença. Se eu não estou no futuro, eu consigo ser presente, o que já traz benefícios para a sua saúde física imensos. Confio no tempo de Deus. Então eu não vou me preocupar se o que eu estou querendo vai ser amanhã ou nunca. Eu não vou me preocupar se do jeito que eu quero vai acontecer ou não. Eu tenho que tirar esse controle de mim, eu tenho que confiar em Deus, numa inteligência maior. Eu tenho que confiar que tudo vai dar certo. Eu tenho que ter essas crenças mais positivas. Se você não confia em Deus, então você pode confiar em você. Que você queira ou não queira, você é filho de Deus, você é criação da inteligência superior. E se você não consegue se sentir confortável pensando nisso, tá tudo bem. Mas então você vai para a física quântica, que diz que existe um campo quântico com infinitas possibilidades, onde a gente pode ser o que a gente quiser. Se a gente mentalizar, visualizar e sentir como se já vivesse nessa nova vida que a gente quer, a gente consegue construir isso na nossa realidade. E isso é ciência. Então, se você não é uma pessoa muito religiosa, eu falo isso porque tem muita gente que confunde Deus com religião e teve experiências religiosas que não foram boas e acabam culpando Deus. Mas enfim, isso é outro processo. Seja lá o que for, você precisa desenvolver uma confiança que existe um tempo certo para todas as coisas e que principalmente você pode dizer, pronto, aqui eu falei o tempo de Deus. Você pode pensar que na natureza existe um tempo para cada coisa, existe um ciclo. A gente planta uma semente, ela vai levar todo o seu processo até dar frutos. Isso vai levar um tempo, isso vai levar investimento, eu vou ter que dedicar atenção, vou ter que regar. Então, tem um tempo para cada coisa. E aí você vai ter que, para ser menos ansioso, esperar o tempo de Deus, ou o tempo do universo, ou o tempo da natureza, ou o tempo de cada coisa, porque isso não compete a você. Isso é um pouco soltar o controle também. O ansioso é controlador, porque se eu controlar, nada dá errado, né? Outro tipo de coisa que você pode dizer sobre você mesmo, de pensamento que você pode ter sobre você mesmo, que é limitador. Não consigo confiar em ninguém. De onde pode ter vindo isso? Me traíram na adolescência, o primeiro namoradinho traiu, ou mesmo na sua infância teve uma traição do pai ou da mãe, enfim, algum dos dois foi traído ou se sentiu traído, às vezes nem foi, mas desconfiou e teve aquele sentimento de traição e você viu briga e aquilo te marcou e você acha que não pode confiar nas pessoas. Ou qualquer outro tipo de traição do amiguinho. E aí você tem a dificuldade de confiar, não é? Porque quando alguém te trai, quebra a confiança. Quando há uma traição, quer dizer que houve uma quebra de confiança ali. Então, e que situações, não é? O que é que isso está te limitando hoje? O que é que essa falta de confiança tá te limitando? Porque a falta de confiança no outro, geralmente, né? Você pode até confiar, aliás, geralmente quem não confia no outro acha que só a gente. E gente, nossa, eu tive que trabalhar muito isso em mim, tá? A falta de confiança no outro. Quando a gente não confia no outro, a gente acha que só a gente faz do jeito certo. Né? Só nosso jeito é certo, a gente tem dificuldade de delegar, e se você não delega, se você não confia, você não cresce na vida. Como é que você vai fazer tudo só? Você tem um limite para as coisas. Tem um limite do que você pode fazer sozinho. Não tem um limite do que você pode fazer, mas tem um limite do que você pode fazer sozinho. Não é? É por isso que somos uma sociedade, uma humanidade, uma unidade. Não é à toa. Senão, cada um de nós tinha um planeta e vivia lá só, do jeito que quisesse. Mas não é assim. Então vamos pensar também nesse conceito de sociedade aí, que a gente precisa um dos outros, que a gente precisa confiar uns nos outros, que a gente precisa ajudar uns aos outros, porque enquanto alguém estiver sofrendo, mesmo que seja do outro lado do planeta, é uma energia que vai chegar até mim. Então tá, o que é que essa falta de confiança tá me trazendo? Isolamento, medo de me abrir, fico uma pessoa que não consigo criar vínculos, eu fujo de todo lugar, não é? Que é muito um pouco da ferida da rejeição também, da rejeição e da traição faz isso. A gente acaba tendo muita dificuldade de criar vínculos, porque criar um vínculo e perder a confiança e ser traída é mortal para quem está com essa feridinha aberta.
Então você tem que entender onde surgiu essa falta de confiança, tá bem? É procurar lá onde surgiu, depois o que é que isso tá te limitando. Isso é para escrever, tá, gente? Aí quando vocês... E aqui vai ser uma coisa por vez. Então quando vocês trabalharem uma dessas coisas, aí vocês podem pensar em outras coisas e irem desconstruindo essas crenças. E como seria essa pessoa sem o rótulo de não confiar em ninguém? Como seria uma pessoa que confia nos outros? Seria uma pessoa que vai saber escolher melhor quem está por perto. Então, o que é que essa pessoa vai mentalizar cada vez que vier o sentimento de confiança? Como é que esse eu ideal, não é, vai se comportar? Ou seja, essa nova identidade. Como é que ela vai se comportar? Confio em mim e sei escolher quem me cerca. Porque a falta de confiança faz você imaginar que ninguém presta. Não é? Ninguém presta. Eu não posso confiar nas pessoas porque ninguém presta. Então, se eu acho que ninguém presta, imagina quem vai aparecer na minha vida. Pois é, só quem não presta. Se eu não consigo imaginar pessoas que prestam, se eu não consigo imaginar pessoas boas, responsáveis, confiáveis, amáveis, honrosas, com a moral elevada, se eu não consigo imaginar pessoas assim, essas pessoas não vão aparecer na minha vida. Então você entende que o medo da gente, essas crenças limitantes ficam criando mais daquilo e a gente acaba achando que é aquilo, porque aquilo não sai da nossa vida, aquilo não, a gente não consegue viver outra realidade. Então reprogramar isso é para mudar essa realidade. Existem pessoas confiáveis, sim, eu estou aprendendo isso, mas eu ainda estou no processo. Então, o que eu queria dizer também é que a vida vai sempre trazer sinais quando você começar esse processo de mudança. E aí, quando você não confia, o que é que a gente espera que a vida traga de sincronicidade, de sinais para dizer que a gente está no caminho certo? Que apareça um monte de gente legal, confiável, assim, ó, de uma hora para outra. Quando, na verdade, provavelmente o que vai acontecer é você começar a enxergar todo mundo que não é legal, todo mundo que não é confiável. Você vai ter que não ter mais sintonia com esse tipo de pessoa. E para não ter sintonia, você precisa enxergar essas pessoas. Porque o que acontece é que achando que ninguém presta, você se envolve com as pessoas, não consegue ver inicialmente como elas são e descobre depois, né? Os sinais estão ali, claros, mas a nossa crença faz com que a gente diga, não, se eu escolhi essa pessoa, ela presta, porque eu não gosto de quem não presta, eu tenho pavor desse tipo de gente. A gente se engana, isso é autossabotagem. Então, para que isso não aconteça, você primeiro tem que começar vendo as pessoas que estão no seu ambiente, e aí vai ter muita frustração, vai ter muita desilusão, você vai começar a entender comportamentos, e aí você vai ter que cortar da sua vida. Né? Vai ter que tomar uma decisão, porque não vai ter mais ressonância, você não precisa nem chegar e cortar, porque as coisas vão começar a se distanciar normalmente, para que pessoas mais saudáveis entrem, não é? Aqui eu falei de não confiar em ninguém, mas no caso da ansiedade também, a vida não vai te trazer calmaria, a vida vai te trazer momentos em que você se perceba ansioso para que você comece a bloquear isso. Ou seja, sempre que se sentir ansioso, o que é que você vai responder? Sou presença e confio no tempo de Deus, ou confio no tempo do universo. Soltar as cordas. Isso vai ter que ser sempre que se sentir ansioso. Chegou a ansiedade, você vai ter que se ancorar nessa imagem mental de você não ansioso, de você confiante no tempo de Deus, de você presente. Então, o que é que a gente tem que fazer quando tô ansioso? Ansioso, eu tô no futuro. O que é que eu tenho? A primeira coisa que eu tenho que fazer, vir pro presente. Como é que eu venho pro presente? Focando na minha respiração. Gente, isso é tão poderoso. Eu passo o dia fazendo isso. Eu digo, tá agitado aqui? Para um pouquinho, vou lá no banheiro, que dá pra eu ficar só. Respiro e volto pra minha vida. Por quê? Tô interrompendo ciclos de estresse. Meu corpo também está quimicamente habituado no estresse. Foram anos me estressando por coisas que não valem a pena, mas a gente vai entendendo isso aos poucos. Outra identidade atual, ou o que você diz sobre si. Sou desorganizado. Tem muita gente que diz, eu sou desorganizado, eu nunca fui organizado na minha vida.
E, gente, às vezes na infância, quando a gente é muito criticado porque não faz as coisas direito, a criança precisa ser validada. Se ela faz uma coisa e ela é validada, mesmo que não esteja bom, a pessoa diz, tá muito bom, pode ficar melhor, mas tá muito bom, ela ganha confiança, né? Ai, tá bem, então eu faço bem. Mas quando ela é muito criticada, ela acaba por desistir de fazer as coisas. Ela acaba deixando pra lá. Então, ela não tem importância com a ordem na vida dela. Ela acaba se tornando desorganizada por falta de incentivo, por falta de validação. Então, você tem que imaginar, se você é uma pessoa muito desorganizada, de onde isso nasceu? Aí você pode pensar, mas a minha casa era organizada. Eu lembro que minha mãe deixava a minha casa muito organizada, tudo era muito organizado. Tá, mas estruturalmente, emocionalmente tinha ordem? Ou tinha muita confusão, muito conflito? Isso também gera desorganização. Fora é o reflexo do que tem dentro. O caos fora é reflexo do meu caos mental. Então, se você é muito desorganizado, você tem que ver de onde surgiu isso. Porque, quando foi que surgiu essa não vontade de ver ordem? Gente, quando a gente está num ambiente organizado, limpo, harmônico, o corpo da gente sente, isso traz paz. Então, quando foi que você se habituou a viver no caos? E por que você se habituou a viver no caos? E eu faço essa pergunta a mim mesmo porque eu também fui muito desorganizada. Hoje, estar num ambiente desorganizado me desestabiliza completamente. Fiquei neurótica quase. Mas é porque quando você vê tudo em ordem, dentro também vai para ordem. Eu percebo que quando minha vida tá muito agitada, às vezes eu vou deixando andar algumas coisas e eu percebo, eu digo, olha só, gente. Tô com muita coisa para fazer, a cabeça não tá conseguindo organizar direito, olha meu ambiente como é que tá. Então o que é que eu faço? Eu organizo fora. Mesmo que dentro ainda não esteja organizado, pelo menos fora vai me ajudar a me organizar dentro, não é? Aquilo vai me transmitir, porque é uma via de mão dupla. O meu interno reflete o meu exterior, então eu posso mudar fora ou posso mudar dentro. Às vezes é mais fácil mudar dentro. Nessas situações, eu posso mudar fora, para me ajudar a mudar dentro, certo? Então é tentar entender que situação tá te trazendo, que tá te limitando, como por exemplo, vivo no caos e perco oportunidades, não é? Quem é desorganizado, quem não tem os compromissos bem organizados, chega atrasado. Quando você chega atrasado, muitas vezes você perde oportunidades, ou até perde oportunidades porque nem sabia que era naquele dia, era em outro dia. A sua aparência, se ela não for bem organizada, ela comunica uma pessoa que não é capaz. Se você não tem capacidade de organizar a sua aparência, o outro vê e lê isso e entende. Não quer, se for uma pessoa que está em fase de crescimento, não vai querer se associar a você. Não vai querer, porque ele está trabalhando isso nele. Entende? Então é muito importante a ordem para o crescimento, gente. Eu tenho aprendido isso e realmente, quando você organiza fora, ajuda muito a organizar dentro. Outra falsa crença. Nunca termino nada, não é? Sempre começo alguma coisa e deixo na metade. Começo um curso, não termino. Começo um trabalho, depois de uns meses desisto, me sinto desestimulado. Eu nunca termino nada do que eu começo. E você acha que você é assim porque você fez isso muitas vezes. Como a gente trabalha por repetição, o subconsciente, você sabe que trabalha por repetição, não é? A gente só repete as coisas do passado. Você fracassou uma vez e achou que aquilo era você. Aí você tentou mais uma vez e fracassou de novo. E foi internalizando. Então, você acaba não concluindo porque você tem a certeza interna dentro de você que você não vai conseguir concluir, não é? Isso pode ter surgido com pais que comparam os irmãos, não é? Por que você não pode ser como seu irmão? Por que você não pode conseguir as coisas como seu irmão ou como seu primo? Comparação geralmente gera muito isso. Em vez de estimular, que às vezes os pais fazem para estimular, acabam inibindo. Eu não sou como ele. Ele consegue, eu não. Então, eu vou até começar, mas eu não vou concluir, porque internamente eu tenho a certeza que eu não dou conta. E o que é que isso gera na sua vida? A sensação de fracasso, não é? É muito frustrante, gente. Eu conheço um monte de gente assim que... é muito frustrante você começar as coisas e não concluir.
para nossa autoestima isso é algo muito, muito ruim. É muito ruim. Pior é nem tentar, é verdade. Mas você ir acumulando derrotas também é complicado. E você não está acumulando derrotas porque você não é capaz. Você está acumulando derrotas porque você acha que você não é capaz. Quando você acreditar e entender que você é, porque você é um ser humano igual a mim, igual a todo mundo, com as mesmas habilidades, as mesmas capacidades, e você veio com uma missão bem determinada aqui na Terra para fazer alguma coisa de bom para todos nós. Quando você entender isso e for confiante no que você vai fazer, você vai entender que você não é um fracassado profissional. Não é a sua profissão ser fracassado, você simplesmente assumiu esse personagem. Então tem que sair dele, tá bom? E como é que você vai sair dele? Sempre que se sentir um fracassado ou com medo de começar um projeto e não terminar, ou está no meio de um projeto e está querendo desistir, vai repetir. Eu começo e concluo com consciência. Quando é que vocês vão repetir essas frases, gente? Sempre. Anota aí essas frases. Eu começo e concluo com consciência. Veio o sentimento de fracasso, veio o medo de tentar, veio a procrastinação, não quero terminar, não estou conseguindo, a coisa bloqueou aqui, nada está mais dando certo, é melhor eu parar. Para, respira e repete essas frases, como mantra mesmo, porque precisamos de repetição, a gente vai entender agora. E mais uma crença, sou tímido. Não é? As pessoas acham que elas são tímidas. Eu sou tímida, eu não consigo me expressar do jeito que eu gostaria, eu não consigo falar em público, eu perco oportunidades porque eu sou tímido. E isso pode ter a ver com bullying sofrido na escola, não é? Às vezes a gente foi ridicularizado, alguém riu por alguma coisa que a gente fez ou que a gente disse, ou a gente tinha alguma parte física que era engraçada e riram de nós, não é? Aqueles apelidos que colocam. Ou a gente tinha problema de gagueira, ou a gente, não sei, tinha lá alguma dificuldade e riram da nossa dificuldade. E aí, meu amigo, isso é muito complicado porque você se torna essa pessoa tímida que você não era, não é? Você fica com medo de se expor, você fica com medo de se conectar. Então, como é que você vai se expor com o pânico de ser ridicularizado? Precisamos mudar isso. Então, cada vez que você sentir timidez, que você sentir vergonha de fazer alguma coisa, que você se sentir tímido, pequeno, encolhido, você vai repetir para você mesmo. Isso pode ser mentalmente ou isso pode ser verbalmente. É melhor quando a gente fala, é ainda melhor. Mas a gente não pode sair repetindo essas frases por aí fora do contexto, senão vão achar que a gente é maluco. Então, quando você sentir timidez, você vai pensar mentalmente, repetir mentalmente. Me expresso com verdade e leveza. Me expresso com verdade e leveza. O poder da repetição é gigante, é gigante. 95% do nosso dia nós estamos repetindo coisas que aprendemos. Então, nós precisamos repetir coisas novas até quando? Não sei. Até quando esses sentimentos de timidez, de falta de confiança, de começar e não terminar, até isso mudar. Até isso mudar, você vai repetir isso sempre que se sentir assim, porque a gente precisa. Tomei consciência, estou me sentindo assim, isso é pouquinho tempo, gente, é aproveitar. Para lá, deixa eu repetir minha frase. E como a gente precisa repetir muito, o que é que eu aconselho a vocês? Escreve essa frase ou qualquer outra. Se vocês identificarem alguma autocrítica constante que não está aqui, aí vocês vão identificar a origem, identificar o que isso está limitando agora na sua vida e colocar uma frase positiva no lugar. Então você vai anotar essa frase num papel ou outra frase que você queira mudar a crença, outra crença que você tenha identificado. Não identifiquei, aliás, até me identifico, mas tem outra que não sai da minha cabeça, como por exemplo, você tem o dedo podre, ou como por exemplo, gente, uma crença sobre o dinheiro. Se você tá com muito, você tem que identificar na sua vida qual é a área que você tá com mais dificuldade, tá? É dinheiro? É relacionamento? É amor? É autoestima? É se sentir bem com você mesmo? Identifica primeiro essa área e depois você vai pensar aí que frases vêm na sua cabeça. Com relação ao dinheiro, quem nunca ouviu? O dinheiro é sujo, lave suas mãos antes de comer. O
que é uma verdade, porque é cheio de bactéria e a gente precisa lavar as mãos antes de comer. Mas fica no inconsciente da gente, o dinheiro é sujo, o dinheiro é sujo, o dinheiro é sujo. A gente evita dinheiro sem saber. Vocês estão entendendo o poder de uma crença? Então vocês precisam, cada vez na vida de vocês, tentarem identificar onde estão essas crenças. Onde só enxergar e só em perceber já é muita coisa, gente, já é muita coisa. Não é? Perceber é a primeira coisa. Elaborar uma frase que substitua por algo positivo é a parte final desse processo. Mas agora eu preciso de repetição, não é? Se meu subconsciente trabalha com repetição e eu preciso colocar lá coisas novas, eu preciso repetir coisas novas. Passei anos repetindo a mesma coisa, eu preciso repetir coisas novas para mim mesma, que eu resumi em uma frase, mas que você pode repetir o que você quiser relacionado a isso, tá bem? Acrescentem aí o que vocês quiserem como nova identidade. Como eu seria sem a timidez? Aí vocês podem lá descrever detalhadamente a vida de vocês se vocês não forem tímidos. Resolveu a timidez e vão resolver. Vocês podem ter certeza. Se vocês fizerem isso, gente, isso é físico. Não tem como não dar certo. Só não vai dar certo se vocês não fizerem. E tem muita chance de vocês não fazerem porque o piloto automático vai puxar. Então, se você já está aqui até esse ponto do vídeo, você já está aqui há muito tempo, você tem interesse, não perca essa oportunidade, tá bom? Então, eu vou repetir, mas só a repetição não vai sustentar, porque eu preciso de uma emoção associada a essa repetição. Então, como é que a gente vai fazer isso? E esse é o segundo exercício, tá? Vamos parar 20 minutinhos do dia da gente. 20 minutos. Eu acho que vocês podem dedicar 20 minutos do dia de vocês a vocês. Não é muita coisa. Não consegue 20 minutos? Tá bom, vou dar uma colher de chá. 5 minutos. Começa com 5 minutos. Quando 5 minutos para você já estiver confortável, você sobe para 10, sobe para 15 até chegar a 20. Então vamos começar com 5 minutos, se você nunca fez isso. Você vai fechar os olhos e vai só concentrar na sua respiração. Inspirando profundamente e expirando lentamente. A expiração, colocar o ar para fora, tem que ser mais lento de quanto você inspira. Porque isso vai ativar o nosso sistema parasimpático e vai causar relaxamento. Ah, mas eu não quero relaxar antes. Então não vai funcionar, porque você lembra que para que a coisa vá para o meu subconsciente, eu tenho que estar naquele estado vibracional, as ondas teta, não é? Ou mais próximo a ondas teta, que é um estado muito relaxado, para que aquilo vá para o meu subconsciente, para que eu pare de analisar o que eu estou tentando imaginar para mim, ou o que eu estou tentando substituir na minha mente. Então, não pode pular essa parte da respiração e do relaxamento, tá bem? Quanto tempo eu vou ficar respirando? Não sei, depende do seu nível de ansiedade. Você vai respirar até se sentir relaxado, até o corpo estar relaxado, até você sentir sua musculatura relaxada. Então, você vai passar um tempo concentrando na sua respiração, no ar entrando e saindo, até você sentir seu corpo relaxado. Quando você sentir seu corpo relaxado, você vai imaginar aquela frase que você quer substituir mais detalhadamente. Ou seja, não confio nas pessoas, eu preciso confiar. Então, depois de eu relaxar meu corpo, eu vou me imaginar confiando, tendo bons relacionamentos, tendo troca, me abrindo, tendo pessoas leais ao meu redor. Eu vou ter que imaginar a minha vida sem o rótulo da não confiança do outro, da timidez, da preguiça, da derrota, do fracasso. Então eu tenho que ter a imagem clara de quem eu quero ser, que é naquela primeira parte do exercício. E nessa segunda parte eu vou tirar inicialmente 5 minutos do meu dia para, primeiro, esse processo de indução ao relaxamento, que a gente pode fazer a respiração, que é o processo mais simples e para mim o mais eficaz. Vai respirar, quando estiver relaxado, vai imaginar essa vida nova, 5 minutos por dia. Gente, isso vai ser tão chato para vocês, eu sei. Inicialmente isso vai parecer falso, vai parecer que vocês estão querendo ser uma coisa que não é, sabe? Vão vir muitos pensamentos para tentar tirar vocês disso, porque o corpo vai querer desesperadamente aquela química da timidez, aquela química do medo, aquela química da vergonha, aquela química da raiva, aquela química da preguiça. Ele tá dependente dessa química. Então, teu corpo vai querer levantar dessa cadeira,
tá? E é sentadinho, não precisa ter perna cruzada, você senta confortável como você quiser, mas o ideal é com a postura ereta, olhinho fechado para não ter muito estímulo externo, tá? Se quiser, bota uma musicazinha baixinha de vibração aí para relaxar, tem várias no YouTube. E você fica ali 5 minutinhos, bota o despertador se você quiser e depois começa seu dia. Mas tem que começar o dia se imaginando uma pessoa diferente. Isso é reprogramar. É você identificar o que não estava bom, trocar por uma imagem mental melhor, mais saudável, de sucesso e treinar isso todos os dias. Treinar isso com emoção. Imagem mental, eu tenho que imaginar quem eu quero ser, como diz o Dr. Joe Dispenza, lembrar do meu futuro, mas eu preciso me sentir assim. Se você não é confiante, você geralmente se sente atraído por pessoas confiantes. Você sabe como uma pessoa confiante se comporta, fala. Você sabe, em algum momento da sua vida, mesmo que tenha sido pequenininho, você confiou. Você sabe como é que você se sente quando confia, nem que seja quando confia em você mesmo. Então você tem que associar essa emoção, lembrar em um momento onde você foi confiante, trazer essa emoção para o presente e imaginar você nesse futuro, com esse sentimento de confiança, falando com confiança, se relacionando com confiança e tendo a vida sem esse medo de confiar nas pessoas, sem esse medo de se expor, sem esse medo de ser você mesmo, sem esse medo de concluir uma tarefa, porque você está familiarizado a não concluir, a procrastinar. Precisa imaginar, tá bom? Então você vai imaginar, escrever primeiro num papel detalhadamente esse novo ideal, 5 minutinhos por dia, se induzir ao relaxamento através da respiração e passar 5 minutos imaginando e sentindo essa sua nova identidade. Gente, isso é tão poderoso que vocês não fazem ideia do quanto isso é milagroso na vida da gente. Isso é um milagre que a gente pode fazer na vida da gente. A gente não precisa estar agarrado ao que está acontecendo de ruim. Só está acontecendo de ruim porque dentro a coisa está bagunçada. Vamos organizar, vamos identificar, vamos catalogar e vamos mudar. É simples, a gente não foi ensinado, mas não é tão difícil. Não é tão difícil e principalmente, como eu disse, quando a vida começa a trazer sinais e traz. Às vezes o sinal não é do jeito que você quer, porque a gente quer uma coisa rápida. Mas se você precisa confiar, a vida vai trazer situações onde você vai enxergar a falta de confiança com mais facilidade, onde você pode conhecer pessoas também, onde você vai conseguir se relacionar melhor, mas inicialmente provavelmente você vai começar a ver falta de confiança, onde as pessoas demonstraram desde o início que não eram confiáveis e você não entendeu. Se você quer mudar a sua timidez, a vida vai te trazer situações onde ou você se expõe ou a consequência é pior. Então a vida vai te empurrar para se expor. E você tem que estar pronto para isso, porque é isso que você quer. Se expor. Não é se expor publicamente na internet. É expor os seus sentimentos, é expor os seus limites. É só até aqui. Timidez tem muito mais a ver com você se conhecer e saber comunicar com o outro o que você sente. Se expor nesse sentido. Porque o tímido acaba ficando calado para muita coisa. E geralmente é aquela pessoa que explode e quando explode diz a coisa de uma forma feia. Mas a gente não quer isso, a gente quer equilíbrio. E a sensação de timidez, de medo, de insegurança também não é boa. Então, gente, façam esse exercício simples, por favor. Eu comecei esse vídeo perguntando quem é você. E eu espero que depois de hoje você comece a ter mais clareza de quem é você comece a olhar para dentro, a tirar esses 5 minutos do dia para se compreender. Façam lá a colunazinha, coloca a primeira crença, trabalha nessa crença até você ver mudanças reais. Você vai ver, eu tenho certeza. Identificou essa crença, você já deve ter identificado umas 10 crenças. É possível, não é? Se você já está tentando se conhecer, você já pode aí ter identificado várias coisas. Mas, por favor, uma por vez. Não tenta fazer tudo de uma vez. Uma por vez já não vai ser muito simples, não é? Muito simples. Você tem que vencer seu corpo, você tem que vencer o ambiente, você tem que vencer o tempo. Você tem que matar uma parte sua que foi sua até agora, né? A mesma morte biológica sua, porque quimicamente você vai ser outro. Então é um processo que você tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter amor, tem que ter acolhimento, mas acima de tudo, fé
tenha fé, você pode. Tenha fé em Deus, tenha fé em você, porque você é co-criador, você é filho de Deus, você é filho de quem criou isso tudo. E o co-criador pode criar a própria realidade. Deus criou o mundo e você pode criar o seu mundo, um mundo feliz, um mundo pleno, um mundo de abundância. Beijos e até o próximo vídeo.